A paz do Senhor Jesus. Estamos a mais uma aula abençoada da parte de Deus e hoje nós vamos observar algo interessantíssimo também diante da palavra de Deus. Desde já eu já peço o seu like, peço o seu curtir, que você ajude o canal a permanecer firme. Então nós vamos hoje analisar Buscai e achareis. Esta é a leitura de hoje. Dê o seu like, dê o seu curtir, ative o sininho para receber sempre as novas notificações, as novas aulas. Ajude esse canal a permanecer firme em nome de Jesus. Vamos a mais uma leitura? Vamos observar o que significa buscai e achareis. O que quer dizer um ponto sobre isso? Buscais e achareis. Vamos entender um pouquinho sobre a verdade, desvendando a verdade. Comigo, pastor André dos Santos, e você, simpatizantes da palavra de Deus. Vamos a mais uma leitura? Vamos observar aqui, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Muitos falsos profetas saem por aí para falar da palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. E será que estão pregando realmente a verdadeira palavra de Deus? Vamos observar que em 1 João, no livro de 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 2, diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, meus amados de Deus, as pessoas não devem ser cercadas, né, ou cegadas, né? Elas são cercadas e aí vão se tornando cegas, vão fechando os olhos delas. Esses falsos profetas vão fazendo com que elas não enxerguem a verdade, mas as Sagradas Escrituras nos mostrou aqui: conheceis a verdade, né? E essas pessoas que são cegas à existência do erro, mas devem procurar a verdade. Então essas pessoas, elas devem procurar a verdade dentro das Sagradas Escrituras. Jesus prometeu que a verdade vos libertará. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, o seu verso 32, nos mostra um pouquinho mais sobre essa verdade. A verdade é o único antídoto para o erro. Quando se erra, tem que se achar a verdade. E com a verdade é difícil errar. Esta verdade é acessível a todos os homens, meus amados. No entanto, há determinadas considerações básicas que são essenciais para que busquem a verdade com sinceridade. Vamos observar alguns pontos interessantes sobre esse assunto. Buscai e achareis. O primeiro ponto é o quê? É a batalha inicial. A batalha inicial é com sua vontade própria. A sua vontade própria é vencer a batalha inicial. Se você realmente quer a verdade, você pode achá-la. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, o seu verso 17 diz: Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou se eu falo por mim mesmo. O desejo do Espírito Santo é que não vos temeis insensatos, ou não nos torneis incapacitados. Nós somos capazes de fazer a diferença para a palavra de Deus. Não nos torneis incapacitados, insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Em Efésios, capítulo 5, o seu verso 17. Mas primeiro você tem que entender que você tem que decidir, meus amados, que seu desejo é saber. Então você estará pronto para começar a buscar. Você tem que querer
a busca para começar a buscar. Você tem que ter o desejo para querer aprender. E aí sim você pode começar a buscar. Não é verdade? Um coração bom e honesto é a primeira coisa que precisamos. De um coração bom e um coração honesto. O segundo ponto é: você deve ter uma atitude boa a respeito em relação à verdade. Procura, será uma perda do seu tempo se você não pretende aceitar a verdade. Então vamos entender o seguinte: quando você procura a verdade, mas não aceita, é um sacrifício de tolo, é uma busca em vão. Buscá-la, a verdade, ir buscar a verdade dentro das Sagradas Escrituras, mas não aceitar a verdade, é um sacrifício de tolo, meus amados. O que tem que entender? O que quer que seja, você tem que buscar com vontade e tem que aceitar a vontade. O que quer que seja que você vai buscar, é preciso amar a verdade e acreditar nela para evitar a condenação de Deus. Né? Você pode ler lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o seu verso 10, 12, que diz: e com todo o engano da justiça, para os que perecem, creram na verdade, antes tiveram prazer na justiça. Antes tiveram prazer na justiça. Meus amados, o terceiro ponto é: tenha certeza de que sua fonte da informação é de confiança. A palavra revelada de Deus é a única fonte infalível da verdade religiosa. Os escritores da Bíblia foram inspirados por Deus, por isso não podiam errar naquilo que falavam pela orientação do Espírito Santo. As Escrituras são dadas por Deus e são perfeitas e todo suficiente como um guia para o homem em sua busca pelo perdão e na esperança da vida eterna. Em 2 Timóteo, capítulo 3, o seu verso 16, 17, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O quarto ponto, meus amados, já nos apresenta: reconheça que não se encontra dentro de seu poder mudar aquilo que a palavra de Deus ensina. Não está no poder do homem de mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi restituída, ela foi colocada dentre o escrito para nós lermos, compreendermos, entendermos e aceitarmos. Então nós temos que entender que a palavra de Deus é isso, né? Não está no nosso poder de mudar a palavra de Deus. Seja satisfeito com o que você encontra na Bíblia. É possível para pais errarem. Lembre-se também que mesmo homens que são chamados de pregadores ou rabinos não têm nenhuma autoridade para obrigar você a praticar nenhuma tradição ou mandamento dos homens. São apenas homens e nada mais. Mas o autor da Bíblia é Deus. Deus é o autor da Bíblia. O Espírito Santo simplesmente revelou à humanidade o que estava na mente de Deus. A Bíblia por si só torna conhecida a vontade de Deus para você. Fique longe, fique afastado desses falsos profetas que ficam pregando a palavra de Deus erroneamente, ficam errando e lubridiando, enganando o povo nos dias atuais.
no século que vivemos. Estão procurando coisas que, na verdade, não existem. Ficam enganando o povo dentro da casa do Senhor, dentro dos templos do Senhor. Então, de qualquer disposição de impedir esta revelação divina, é perfeita. Você não é a pessoa que Deus escolheu para ser enganada pelo povo. O povo está sendo ali enganado e você não tem que fazer parte disso. O quinto passo importante para buscai e acharei. Não permita que qualquer um atrapalhe sua obediência à verdade. Você não deve deixar com que pessoas frias, com coração ruim, com pensamento ruim, afaste você do caminho do Senhor. Que as pessoas venham te tirar do caminho do Senhor, da verdade. Uma alma, a minha ou a sua alma é valiosa demais para Deus. Sua alma é importantíssima para Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar. Lá em Romanos, livro de Romanos, capítulo 1, o seu verso 16 e 17. Sua preocupação deve ser o que Cristo me ensina a fazer para remissão dos pecados. O que Cristo nos ensina para nós fazermos remissão dos nossos pecados? É só você observar alguns textos bíblicos, alguns pontos bíblicos, algumas curiosidades e algumas passagens. Como em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, o seu verso 15 e 16. No livro de Atos dos Apóstolos também fala sobre isso. Capítulo 2, o verso 38, lá no livro de Romanos, capítulo 10, o verso 10. Voltando para o livro de Atos também, você pode achar no capítulo 22, o verso 16, e também, de novo, em Romanos, livro de Romanos, capítulo 6, o seu verso 3 e o 4. As exigências simples de Jesus são fé, arrependimento, confissão e imersão para a remissão dos pecados. Acredite, meus amados irmãos, na verdade, obedeça para ter sua alma purificada. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, seu verso 22. Não deixe ninguém te persuadir a não obedecer ao autor da salvação eterna. Em Hebreus, capítulo 5, o seu verso 8 e 9. Todos que procuram a salvação desta maneira, a encontrarão. A verdade vos libertará. Meus amados, aqui nós observamos buscai e achareis. A palavra de Deus é bem verdade que ela nos revela o que realmente está acontecendo nos dias atuais. Muitos falsos profetas estão ilubridiando, mentindo para o povo dentro das igrejas. Só querem saber de dinheiro, só querem saber de fama, só querem estar na mídia por aí. Eu quero dizer uma coisa para você. Adore a Deus. Fique firme na presença de Deus. Você que ama a palavra de Deus, que gosta da palavra de Deus. Dê o seu curtir, deixe o seu comentário, o seu nome. Quero orar por você. Quero pedir para Deus para que você seja abençoado. Deixe o seu comentário, dê o seu like, dê o seu curtir. Ative o sininho para receber novas notificações. Essa foi mais uma leitura abençoada da parte de Deus. Espero ter esclarecido um pouquinho mais sobre as Sagradas Escrituras. E aí, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima, em nome do Senhor.